pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos, Matemática 1 da segunda série. Vamos comigo? Galerinha, o que a gente estava trabalhando, né? Semana passada e semana retrasada, quando a gente estava iniciando os estudos. A gente estava retomando função do primeiro grau e do segundo grau. Aí nós vimos na função do primeiro grau as características da função do primeiro grau, a representação gráfica. E hoje a gente vai dar uma retomada, uma relembrada na função do segundo grau. Vamos analisar da mesma maneira que nós fizemos a análise da função do primeiro grau. Vamos identificar os coeficientes, vamos saber, lembrar o que seriam os zeros da função, um pouquinho diferente da função do primeiro grau, que a gente tinha um zero da função, agora a gente pode ter até dois zeros da função. O ponto onde intercepta o eixo das ordenadas, o ponto onde intercepta o eixo das abscissas, a representação gráfica. Enquanto a função do primeiro grau era uma reta, a gente sabe que a função do segundo grau é representada por uma parábola, beleza? E aí vamos fazer algumas situações problemas que envolvam justamente a função do segundo grau. Vamos lá, vamos devagarzinho relembrando. O que vinha a ser a função do segundo grau, professora? Lembra aí. Era do tipo f de x, que era igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. Tudo bem? Você já sabe também que a função do segundo grau, a representação gráfica dela era o quê? No formato de uma parábola. Podia ser com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo, mas eu interceptava até no máximo em 2 pontos o eixo das abscissas. Ok? E continua interceptando o eixo das ordenadas também. Aí o que a gente sabe? Professora, a gente lembra muito bem que onde intercepta o eixo das ordenadas, o meu eixo y, onde interceptar, obrigatoriamente o meu x é quanto? 0. Concordam? Mas, professora, se o meu x for 0, olha só, ficaria 0 ao quadrado vezes a, mais b vezes 0, mais c. Você já sacou que da mesma maneira que a função do primeiro grau, o termo independente, era justamente o termo onde interceptava o eixo das ordenadas, aqui, o meu eixo y, aqui vai ser quem, gente? O meu c. Então esse já é o primeiro par ordenado que vocês já estavam acostumados. Beleza. E o que vem a ser, professora, esses cortes no eixo das abscissas? Galera, era justamente o que? Nesses pontos aqui, você tem um valor para x e o y é quanto? 0. Então é o nosso zero da função, ou os zeros da função. Por quê? Porque eu estou pegando justamente no lugar da f de x, substituindo por 0, para descobrir que x torna isso verdade. Ok? Então vem comigo. Resuminho. Botar bonitinho aqui, deixar bonitinho para vocês. Eu sei que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza, professora, a gente já sabe os coeficientes, a gente sabe identificar os coeficientes. Coeficiente A, quem está com x ao quadrado, B, quem está sozinho, C, o termo independente. Já sabemos, professora, que o corte no eixo y, no eixo das ordenadas, vou botar aqui, ó, é justamente o ponto em que x é 0 e o y é justamente quanto? O valor c. Belezinha. O corte, galera, no eixo x, ou melhor, os cortes, no eixo x, que é o eixo das abscissas, a gente sabe que é justamente o que? O nosso zero da função, ou os zeros da função. O que significa? Quando a minha f de x é igual a 0. Então é você pegar a sua f de x e dizer que ela vale quanto? 0. Aí você vai ter até 2 pares ordenados, que vai ser o seu x' e o y0, e o seu x duas linhas e o y0. Beleza? Beleza, prof. Lembramos disso também. O que mais que a gente tira da nossa função do segundo grau? Ela tem o formato de uma parábola, com a concavidade para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Lembra na função do primeiro grau que era uma reta? E aí você tinha a reta crescente, se o A fosse positivo, e a reta decrescente, se o A fosse negativo. Aqui, galerinha, é a mesma ideia. O teu coeficiente A vai determinar se a tua concavidade é voltada para cima
ou se a tua concavidade é voltada para baixo. Quem vai determinar isso aí é justamente o coeficiente A. Ah, professora, calma aí, a gente lembra também que a parábola ela tem um ponto que é o ponto mais baixo ou então o ponto mais alto, que a gente chamava de quê mesmo, gente? Vértice. É o vértice da nossa parábola. É o ponto máximo e o ponto mínimo. Beleza? Ó, o ponto máximo e o ponto mínimo. E o que a gente lembra do vértice da parábola? Professora, eu lembro o seguinte, que o professor ou a professora na época mostrou pra gente que existia o vértice, pelo vértice da minha parábola, passava o que a gente fala do eixo de simetria. E aí, professora, o x do vértice era justamente a média aritmética das raízes. Mas a gente viu também, professora, que como o vértice, como qualquer outro ponto, né, que faz parte do gráfico, apresenta uma coordenadazinha xv, yv. Ô, professor, é verdade. Eu lembro que o xv vocês demonstraram na época que era menos b sobre 2a. E o YV, professor, eu lembro que era menos delta sobre 4A. Beleza? Isso aqui vocês estudaram com a gente também, tá? 9º ano. Tranquilo, galerinha? Numa boa? Com essa ideia, com essas informações que a gente já sabia, a gente vai agora exercitar um pouquinho. Vamos para as situações e os problemas que vão surgir. Fazer daqui a pouco a análise, o estudo do sinal, onde ela é positiva, onde ela é negativa. Combinado? Então vem comigo. Eu falei para vocês, aqui ó, eu fiz na verdade um mapazinho, tá? Com algumas coisas importantes para vocês a respeito, né, da função quadrática. Ainda não falei, galera, pensando no estudo discriminante, mas no exercício a gente vai falar, tá? Então isso aqui é só um resumo. Uma tempestadezinha de ideias para vocês, ó, o ponto máximo, o ponto mínimo, tranquilo? Vamos agora para questões que a gente trabalhou, inclusive na diagnóstica. E aí quando a gente coloca um contexto, a gente percebe que muitas vezes vocês nem percebem, nem detectam que ali, naquela historinha, existe, na verdade, uma função do segundo grau. Né? Muitos de vocês não percebem. Ou até, na verdade, uma equação do segundo grau. Eu escolhi essa questãozinha aqui, ó, porque essa questão eu coloquei na diagnóstica da primeira série. E eu achei bem bacana, né? Porque eu quero cutucar vocês também da segunda série. Olha só. Em certa fase de um campeonato, os times jogaram turno e retorno. Vocês estão acostumados a ver o campeonato brasileiro, né? Por exemplo, seja de basquete, de futebol, o que acontece? Né? Seja de beach tênis, existem os campeonatozinhos. Só que alguns campeonatos têm ida e volta, turno e retorno. Outros campeonatos não. Já é o que a gente chama de mata-mata, beleza? Então nesse caso aqui, ó, é como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então você joga 2 vezes, né? Por quê? Na verdade você joga, digamos, São Paulo e Flamengo. Então é o jogo na casa de São Paulo. Flamengo e São Paulo seria o que a gente chama da volta, na casa do Flamengo. O que ele fala pra mim? Ele fala assim, ó, que tiveram 56 jogos ao todo. Aí a pergunta dele é, quantos times, né, participaram desse torneio então, desse campeonato? Vamos lembrar de uma coisa chamada anagrama? Que vocês tinham aquela árvore de possibilidades também, que vocês já trabalharam. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, ó, você tem, digamos, 3 letrinhas, a letrinha A, B e C. E eu quero que você construa anagramazinhos compostos por 2 letras. Aí você vai falar assim, ué, professora, eu posso fazer A com B, posso fazer A com C. Posso fazer B com A, ó, que é um outro anagrama, não é a mesma coisa que AB. Posso fazer B com C. Professor, eu também poderia ter feito CA e CB. Lembram? Vocês faziam aquelas arvorezinhas? Beleza. Aí, professor, a gente aprendeu o seguinte. Se eu tenho, ó, 3 letrinhas e eu quero montar anagramas, de forma que eu não possa repetir, né, essas letrinhas. Então eu tenho 3 possibilidades para escolher a primeira letra. E para escolher a segunda letra, professor, agora eu passo até uma menos, só 2. E aí, professor, eu sei que esse produto me dá justamente o total de possibilidades que eu tenho aqui, ó. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão lembrados?
Olha só, vê se você consegue fazer a mesma ideia. Você não sabe quantos times você tem. A pergunta dele é justamente essa. Só que você sabe que os jogos, galera, acontecem turno e retorno. Tipo o que eu mostrei aqui, ó. AB é diferente do jogo BA. O jogo que São Paulo jogou em casa contra o Flamengo é diferente do segundo jogo que ele teve que fazer fora de casa. Ok? Então são jogos distintos, apesar de trabalharem com as mesmas letras. Tá, professor, então se a gente chamar de X a quantidade de times que eu tinha, beleza? Para escolher para ser o meu primeiro aqui, ó. Você concorda que eu tenho então que pegar um a menos? Porque o X não joga, o São Paulo não joga com ele mesmo, contra ele mesmo. Esse produto não me daria o total de jogos? E ele falou que o total de jogos foi quanto, gente? 56. Caramba, professora, então significa que x ao quadrado menos x, traz para cá, menos 56, isso aqui é igual a quanto? 0. Olha onde você caiu. Aí, por que eu botei essa questão? Porque eu até questionei eles. Isso aqui, galera, é uma equação do segundo grau. Diferente do que a gente está retrabalhando aqui hoje com vocês, que é uma função do segundo grau. A equação, eu estou te perguntando, se eu fosse pensar numa função, como se fossem os zeros da função. Eu estou te perguntando que valores de x tornam essa igualdade igual a zero. Beleza? Ah, prof, aí a gente vai lembrar que não custa nada da nossa fórmula de Bhaskara. BBB, b ao quadrado, menos 4ac. Então vamos relembrar, ó. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. BBB, b ao quadrado, menos 4ac. Até aí tudo bem? Tudo, prof. Então vamos lá. Isso aqui vai dar 1, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 56, galera, dá 224. Opa, então quanto deu isso aqui? 225. Beleza. Quando o meu discriminante, quando o meu delta é algo maior que zero, vamos recordar que não custa nada? A gente sabe que tem duas raízes distintas. Quando o meu delta for igual a zero, a gente sabe que as raízes são iguais. E quando o meu delta, professora, dava algo negativo, eu lembro que não tinha raiz real, o famoso proibido estacionar de ré. Beleza, então eu já sei que tem duas soluções aqui. Vamos lá? X é igual o oposto de B, mais ou menos a raiz de 225, que dá 15, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. 2 vezes 1, 2. Professor, a gente tem duas soluções, então, para essa equação. 1 mais 15, 16, dividido por 2, 8. 1 menos 15, menos 14, dividido por 2, menos 7. Dentro do contexto, tem como ter menos 7 times? Não tem. Então, quantos times teriam, pessoal? 8. Isso aqui só para a gente dar uma retomada, né, na equação do segundo grau, porque quando você for trabalhar a ideia dos zeros da função, é justamente igualar a sua f de x a zero. Então é como se eu tivesse pares ordenados assim, se isso aqui fosse uma função. Ó. Quando x é 8, o y é quanto? 0. Quando x é menos 7, o y é quanto? 0. Se eu fosse representar como uma função. Beleza? Vamos que vamos? Aí essa aqui eu coloquei para vocês. Na verdade, essa aqui caiu na diagnóstica de vocês. E eu achei bem bacaninha também. Durante uma situação de emergência, o capitão de um barco dispara um sinalizador para avisar a guarda costeira. A trajetória que o sinal luminoso descreve é um arco de parábola. Ah, professor, então está dizendo que é algo assim. Beleza? Por que você sabe que é assim, professor, e que não é assim? Ah, porque eu já olhei para a minha função. Olha lá. Pensa comigo. Essa função ht, ela não está escrita, ó, na forma que você está acostumado. Vamos lá? Primeiro é alguém com x ao quadrado, nesse caso com t ao quadrado, mais alguém com t, e mais alguém sozinho que não apareceu nada, quem é? 0. Ah, é verdade, prof. O A é menos 5, o B é 80 e o seu C é quanto? 0. Até aí tranquilos? Beleza. Então, por isso, professora, que você falou que era com concavidade para baixo, né? Exatamente. Olha só. Quando o meu A é negativo,
eu sei que é a carinha triste, lembra? Ou seja, o meu A negativo com cavidade voltada para baixo. Aí ele vira para você e fala assim, qual é a altura máxima que esse sinal luminoso pode atingir? Então ele está te perguntando, ó, se eu fosse representar isso aqui, ó, graficamente, ele está te perguntando assim, ó, qual é a altura máxima? A função não é altura em relação a tempo? Então aqui, ó, seria a minha altura e aqui seria o meu tempo. Então, professora, na letra A, ele está me pedindo quem? O Y do vértice. Olha o que ele te pede na letra B. Quantos segundos se passam após ter dado o tiro para que o sinal luminoso atinja essa altura máxima? Ele está te pedindo quem agora, gente? O tempo, T. Ou seja, o X do vértice. O que eu gostaria de lembrar vocês? O X do vértice, galera, ele é a média aritmética das raízes. Então eu podia muito bem encontrar as raízes aqui, tá? Ou eu posso ir direto, achar o X do vértice por menos B sobre 2A. Olha como ia ser mais rápido. O oposto de B, o oposto de 80, sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 5, menos 10. O que você acabou de encontrar? Que o tempo necessário para se atingir a altura máxima é de 8 segundos. Beleza? Tá, prof, para chegar no Y do vértice, eu tenho que usar aquela fórmula, menos delta sobre 4A? Você pode, sempre. Mas a dica que eu te dou é a seguinte. Isso aqui, galera, não é justamente um par ordenado XV e YV? Então eu posso muito bem, se eu já encontrei o valor de x que vale 8, no lugar do meu x, do meu tempo 8, ó, eu vou substituir no lugar dele, ó, por 8. Por quê? Porque aí eu sou capaz de encontrar direto o valor da minha altura máxima, que seria o meu y do vértice. Então, ó, menos 5 vezes 8 vezes 8, 64, mais 8 vezes 8, 64, 640. Prof, aqui dá menos 320. Aqui dá mais 640. Então, adivinha qual é o y do vértice? 320. O que, gente? Metros, porque ele fala que a altura está em metros e o tempo estava em segundos. Você acabou de encontrar o y do vértice e o x do vértice. Beleza? Prof, você falou que eu posso fazer usando a fórmula, mas que eu poderia, por exemplo, ter descoberto esse x do vértice pensando na média aritmética, ó, vou apagar aqui, na média aritmética das raízes. Então vem comigo de novo, ó, só para te provar. HT é igual a menos 5t ao quadrado mais 80t. Beleza? Se eu quero encontrar os zeros da função, eu já sei que os zeros da função é quando o meu y vale quanto? 0. Então, na real, eu estou caindo nesta equação do segundo grau aqui, prof. Ó, bem tranquilinha. Eu sei que muitos de vocês gostam de fazer a equação sempre, independente se ela é completa ou incompleta, usando Bhaskara. Não tem problema, pode usar Bhaskara, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que você também visualizasse que quando ela é incompleta, às vezes é muito mais simples você, na verdade, escrever, né, ela numa forma reduzida, numa forma mais prática, ao invés de ter que usar a fórmula de Bhaskara. Tipo assim, ó, eu poderia colocar 5 e t em evidência. Se eu fizer isso, me sobra menos t aqui e me sobra aqui, ó, 16. Desse jeitinho aqui. Aí você vai lembrar que se você tem um produto de dois números, dois termos dando zero, é porque o primeiro é zero, né? Ou seja, no caso aqui t seria zero, ou então o segundo, tudo isso aqui, ó, menos t mais 16 é zero, ou seja, t igual a 16. Você acabou de encontrar os zeros da função. Então você acabou de encontrar essa situação aqui, ó. Aqui seria 0 e aqui seria 16. Gente, quem é a média aritmética desses zeros da função? Quanto que é 0 mais 16 dividido por 2? Eita, poxa, professora, exatamente. Eu estou só te apresentando uma outra maneira que você teria de encontrar o x do vértice, ao invés de jogar na fórmula direta, menos b sobre 2a. Mas você concorda que ficou muito mais rápido usando a fórmula? Sim? Tudo bem? Numa boa, galerinha? Isso aqui é para a gente iniciar, então, essa retomada da função do segundo grau.
Combinado? Um beijo grande e até a próxima!